Temos um novo modelo de código aberto número 1. Então meu laboratório favorito, ZAI, acaba de lançar o GLM 5.3, e isso é uma fera absoluta. Na maioria dos casos, corresponde até ao desempenho de Claude Fable e do melhor modelo GPT. Então, neste vídeo, vou apresentar uma série de instruções realmente complicadas para que você possa ter uma noção do que ele pode ou não fazer. Além disso, veremos suas especificações e desempenho e onde você pode usá-lo. Vamos começar. Vamos começar com algumas demonstrações. Agora, como a maioria dos modelos de fronteira existentes, o GLM 5.3 foi projetado especificamente para a codificação de agente e tarefas de longo horizonte. Você pode definir uma meta e raciocinar por meio de várias etapas, chamar ferramentas de forma autônoma e continuar pressionando por horas ou até dias até atingir seu objetivo. Agora, atualmente o melhor lugar para usar o GLM 5.3 é através de um chicote ou estrutura de agente chamada Z-Code. É como o Claude Code para Claude ou Codex para OpenAI. ZAI também lançou seu próprio chicote, chamado Z-Code. Portanto, isso está disponível para todas essas plataformas diferentes. Deve ser assim e é muito semelhante ao Codex, onde você pode fazer com que os agentes trabalhem em vários projetos ao mesmo tempo no seu computador. E depois de assinar uma conta, você deverá ver o GLM 5.3. Vamos começar com uma tarefa realmente complicada. Crie uma réplica do Windows 11 amigável ao navegador. Inclua aplicativos e programas comuns como Microsoft Office, Microsoft Store. Certifique-se de que haja aplicativos que eu possa baixar. Fotos, explorador de arquivos, Media Player, Discord, Slack e Spotify. Certifique-se de que esses programas realmente funcionem. Certifique-se de que ele seja executado com eficiência em um navegador comum. Vou definir o nível de pensamento para o máximo e vamos pressionar executar. E isso foi bastante rápido. Então pensou por 22 minutos. Primeiro, é construir os componentes principais, como o sistema operacional, e depois o sistema de música processual, um sistema de arquivos virtual, o gerenciador do Windows, etc. Em seguida, está programando os aplicativos básicos, como bloco de notas, calculadora, configurações, etc. Também está configurando diferentes agentes, gerando aplicativos separados. Então, temos um agente construindo os aplicativos do Office, temos outro agente construindo o Discord e o Slack, outro construindo o Explorer, o Photo, o Paint e outro para os aplicativos da loja. E depois tenta carregar no navegador e verificar se tudo funciona. Ele até tira uma captura de tela para testar tudo e encontra vários bugs sozinho e corrige cada um deles automaticamente. Então, depois de mais alguns ajustes em vários aplicativos, finalmente terminamos. Então aqui está o resultado final. Vamos testar isso. Então aqui está a tela de login. Vamos clicar em entrar e aqui está uma réplica do Windows de aparência decente que fica no meu navegador. Agora observe que os ícones aqui não parecem corretos. Primeiro, deixe-me brincar com as configurações aqui. Então vamos ligar o Nightlight. Na verdade, isso torna toda a interface um pouco mais amarelada. Então está correto. Vamos diminuir o brilho. Então isso também funciona. Ele praticamente escurece a tela. Também podemos clicar em configurações aqui, que contém todas essas configurações diferentes, assim como a interface real do Windows. Também podemos alterar o papel de parede assim, como você pode ver no fundo aqui. E então também podemos mudar para o modo escuro, como você pode ver aqui. Então, vamos voltar ao modo claro e sair. E vamos primeiro brincar com alguns dos aplicativos do Microsoft Office. Então, se eu clicar no menu iniciar, você poderá ver que já foi criado um documento fictício. Então deixe-me abrir isso e tudo realmente funciona aqui. Deixe-me tentar colocar tudo em negrito. Então funciona negrito, funciona itálico. Posso alterar a fonte e também o tamanho. Tudo simplesmente funciona. Agora aqui, deixe-me clicar em salvar. E se eu sair disso e abrir o documento novamente, você poderá ver que minhas alterações foram realmente salvas. Muito bom. A seguir, vamos abrir essa planilha imaginária e parece que tudo funciona. Então, de fato, essas fórmulas no topo funcionam. A fórmula da soma também funciona. Então, deixe-me alterar um desses valores para 300. E você pode ver que os valores desta célula e esta célula estão realmente atualizados. Na verdade, deixe-me tornar isso um pouco mais louco. Então vamos definir isso como 2000. Então agora temos isso e deixe-me salvá-lo. E novamente, se eu sair disso e selecionar esta planilha novamente, você poderá ver que minhas alterações foram realmente salvas. Finalmente, vamos abrir o PowerPoint. Então também me deu um arquivo fictício de lançamento de produto, parecido com este. Isso é bastante básico, então não posso arrastar e soltar nenhuma caixa de texto aqui. Estão faltando muitas funções do PowerPoint. Então, está na verdade uma falha semelhante à que obtive com o Opus 5. Não foi possível me fornecer opções de edição adicionais para o PowerPoint, pelo menos desde a tentativa inicial. Depois, vamos abrir a App Store e baixar coisas como relógio e também tempo. E também vamos tentar calculadora, Paint, Stick Notes, claro, vamos tentar também o Tic-Tac-Toe. Vamos experimentar alguns desses aplicativos. Então, para o Paint, de fato, o tamanho e a cor do pincel também funcionam. Deixe-me também experimentar algumas formas.
Então as formas também funcionam. Este é um aplicativo de pintura totalmente funcional e funciona diretamente no meu navegador. A seguir, vamos tentar os post-its. Então vamos adicionar uma nova nota. Então isso também funciona. Deixe-me sair disso. E a seguir, vamos experimentar o Slack. Então, é até capaz de codificar uma interface que realmente se parece com o Slack. E então deixe-me tentar enviar uma mensagem para alguém. Olá! E na verdade está simulando alguém respondendo. Agora isso é apenas pré-programado. Então, não está realmente passar por um LLM e realmente lendo minha pergunta. Então, se eu perguntar quem é você, você pode ver que está escrevendo outra coisa aleatoriamente. Mas ainda é muito legal como ele é capaz de codificar toda essa interface parecida com o Slack dentro deste sistema operacional Windows, que é totalmente baseado em navegador. A seguir, vamos abrir também o Spotify. E aqui também codificou uma interface parecida com o Spotify com algumas músicas. Vamos tocar algumas delas e ver se realmente funciona. Isso parece bem básico. Está apenas usando um sintetizador, mas é impressionante como ele é capaz de codificar todas essas músicas, que podemos tocar nesta interface do Spotify. E a seguir, vamos abrir o clima, que se parece com isto. E se eu abrir o File Explorer, ele ficará assim, que se parece com o Windows File Explorer. Então é super impressionante como tudo isso foi feito em apenas um prompt em pouco mais de 20 minutos. Agora existem alguns erros sutis em vários lugares. Por exemplo, os ícones não parecem corretos, mas tenho certeza que você pode solicitar mais informações para corrigir tudo isso. E para sua referência, aqui estão as estatísticas de uso desta tarefa. Agora, o bom dos modelos Frontier é que eles podem chamar e controlar diferentes ferramentas de forma autônoma. Então vamos ver se ele consegue criar modelos 3D de forma autônoma no Blender. Vou escrever usando o Blender MCP A7 Address, fazer um motor V8 animado realista. E então o que fiz foi no Blender, já adicionei esse complemento Blender MCP, e só preciso pressionar este botão para conectar ao servidor nesta porta local. Então, uma vez conectado, este agente deverá ser capaz de controlá-lo através deste endereço. Vamos pressionar executar. Tudo bem. Então aqui você pode ver gradualmente descobrindo todos os componentes deste motor V8 e construindo dentro da minha interface do Blender. Muito legal! E agora também está descobrindo as animações para isso. Então também já descobriu isso. Agora eu queria deixar isso ainda melhor, então escrevi: certifique-se de que pareça o mais detalhado e realista possível. Certifique-se de que os componentes estejam nos lugares corretos. Então continua trabalhando um pouco e refinando os detalhes. No entanto, acho que esta é uma visão explodida. Existem parafusos e hastes flutuando ao redor dele que não estão corretos. Então escrevi: há parafusos e outras peças espalhadas pelo motor. Certifique-se de que essas peças estejam montadas corretamente no motor, em vez de flutuar em torno dele. E depois consertou essa parte. E aqui está nosso motor V8 final. Veja como isso é lindo e complexo. Você pode ver todas as partes móveis aqui. Isso é muito complicado, mas o GLM 5.3 foi capaz de lidar com isso muito bem. Aqui está a visualização do sombreamento sólido, e a seguir, a visualização do wireframe. Você pode ver o quão complexo isso é. Posso clicar em cada uma dessas partes individuais. Você pode ver os pistões e tudo mais. Aqui estão várias molas e diferentes componentes. Na verdade, se eu expandir esta lista à direita, você pode ver que foi necessário criar mais de 100 componentes para este motor V8, o que é muito louco. E finalmente, aqui está a vista renderizada com a iluminação correta. Muito legal! Então, em apenas 3 prompts, ele foi capaz de codificar um mecanismo V8 animado muito detalhado diretamente no Blender. Tudo bem, isso demorou cerca de 1 hora. Aqui estão as estatísticas de uso dessa sessão. Tudo bem, a seguir, aqui está um prompt ainda mais complicada. Vamos criar um jogo de luta 3D com personagens reais. Então vou escrever: fazer um jogo de luta 3D em uma arena entre esses dois personagens. Vou criar um link para esse personagem Azuna no Skefab. Ele precisa ir em frente e fazer o download sozinho. E também vou criar um link para esse personagem Long High 3D. Agora, esses personagens por si só podem não conter animações de luta. Contém os ossos e as articulações, mas também precisamos animar esses personagens. Então escrevi: você também precisa adicionar animações separadas para cada personagem, como correr, bloquear, pular e atacar ou cortar com suas espadas. Procure animações relevantes no Mashmo e mapeie-as nos personagens. Então, também é necessário acessar o site do Mashmo e procurar animações relevantes para mapear no modelo 3D. Então, contém várias animações, como pular, correr e atacar. Agora aqui está o truque. Você precisa estar logado em ambas as plataformas para baixar os modelos. Então eu escrevi: se você não conseguir baixar os ativos porque requer um login, você também pode usar esta extensão Playvrig Chrome para abrir minha seção atual do Chrome, onde já estou logado no Skefab e me chamo. E depois, faça com que pareça um jogo de luta profissional AAA, adicione efeitos quando necessário. Deve ser executado de forma eficiente em um navegador normal. Vamos pressionar executar. Esta foi uma tarefa muito complicada,
Por isso o GLM demorou muito mais do que o esperado. Em primeiro lugar, ele teve problemas para se conectar ao meu Chrome por meio da extensão Playvrig Chrome. Então dei instruções explícitas sobre como se conectar à extensão. E depois funciona e procede ao download dos modelos do Skefab. E depois de muitas tentativas e erros, ele também conseguiu baixar com sucesso as animações do Mashmo. Mas então o jogo ficou realmente confuso. Então eu escrevi: não vejo Azuna e Longhai não está segurando sua espada corretamente, parece desapegado. E ainda assim Azuna não estava visível, então escrevi: Azuna não está visível de jeito nenhum. E depois, ainda não estava correto. Longhai não está segurando sua espada e não cortando sua espada. Certifique-se de mapear as animações corretamente e verificar se elas parecem corretas. Então, depois de muitas idas e vindas e segurar as mãos, ele foi capaz de mapear as animações corretamente. Mas eu queria tornar suas ações mais rápidas e também adicionar alguns efeitos legais durante os ataques ou quando eu fosse atacado. Faça com que pareça um jogo AAA profissional. Não use flores ou quaisquer efeitos de brilho. E também queria melhorar a aparência do fundo, então escrevi isso. Ainda não parecia bom, então escrevi para mudar o fundo para parecer uma antiga arena grega. Faça o mais detalhado e realista possível. Além disso, o personagem parece submerso até a metade no chão. Corrija isso e certifique-se de que a física esteja completamente correta, etc, etc. Finalmente, depois de muitas solicitações e apoios, ele realmente rendeu um jogo muito bonito. Então aqui está o resultado. Como você pode ver, eu posso controlar a Azuna e atacar e tudo funciona. Assim como posso pular para trás, posso pressionar Shift para me esquivar. E você pode ver que há algumas animações legais quando acerto o oponente com sucesso ou quando sou atingido. Não é perfeito, mas no geral é um jogo de luta legítimo que mapeia as animações desses modelos 3D. Um prompt incrivelmente difícil, mas foi capaz de fazer isso. Agora, para sua referência, aqui estão as estatísticas de uso desta seção. A seguir, como os modelos Frontier são bons apenas no uso autônomo de diferentes ferramentas, vamos também testar suas capacidades de composição musical usando um DAW. Então vou escrever: seu trabalho é compor uma música Europop incrível. Componha a música usando os instrumentos virtuais em meu Wavefor DAW. Você pode decidir quais instrumentos usar. Escolha entre os instrumentos existentes na minha DAW. Certifique-se de adicionar variações e efeitos como risers, quedas épicas e outros elementos que tornam os arquivos de áudio fracos. Inclua também panorâmica, automação de efeitos e certifique-se de que tudo esteja mixado e masterizado corretamente. E é basicamente isso. Então, acabei de ter meu DAW Wavefor aqui. Eu nem contei onde fica. Precisou procurar meu DAW e hackear dentro dele para encontrar tudo, descobrir como funciona, descobrir todos os instrumentos e então compor a música do zero. Então demorou cerca de 53 minutos. É bem lento, mas depois de muito trabalho, terminou de compor essa música do Neon Skilini. E é basicamente isso. Deixe-me tocar isso para você. Tudo bem, então essa era a parte da música. É uma música bem longa, então não vou aborrecê-los com tudo isso. Eu carreguei no meu X se você quiser conferir a música completa. Mas como você pode ver, ele possui capacidades inerentes de compreensão musical. É capaz de programar ritmos de percussão bastante decentes. É capaz de adicionar risers e impactos. É capaz de orquestrar todos esses sintetizadores diferentes, incluindo Supersav, acodes, sintetizador principal, arpejos, pads ambientais, etc. É capaz de adicionar varreduras e travamentos. Além disso, também foi capaz de aplicar masterização. Então você pode ver como está adicionando este equalizador, um compressor e um limitador, assim como faria em um fluxo de trabalho de masterização normal. Na verdade, gosto mais desta geração do que do Opus 5. Agora,
Aqui estão as estatísticas de uso desta sessão. Tudo bem, aqui está uma das minhas instruções clássicas. Vamos ver se ele consegue pesquisar na internet para informações financeiras. Analise-o e compile não apenas um relatório, mas faça uma apresentação em vídeo com belos gráficos em movimento, animações e narração. Então, vou escrever, a partir dos relatórios de lucros mais recentes da Tencent, Alibaba e Baidu, criar um vídeo de apresentação profissional que compare minuciosamente suas finanças e perspectivas futuras. Inclua uma narração usando o Gemini TTS. Deve ser um vídeo de motion graphics. Não vou nem contar como fazer o vídeo. Ele precisa decidir por si só. Deve ser 16 horas e 9, fundo preto, com cerca de 1 minuto de duração. Inclua gráficos, tabelas e outros recursos visuais. Use esta peça como música de fundo. E aqui está um exemplo de como usar o Gemini TTS. Basicamente copiei e colei a documentação da API sobre como usar a narração. E finalmente, colei minha chave de API aqui, que irei excluir antes de publicar o vídeo. Vamos pressionar executar. Tudo bem, funcionou por 45 minutos. Observe que eu nem contei como criar o vídeo, mas ele decidiu automaticamente usar essa habilidade de Hyperframes para criar o vídeo. Então Hyperframes é basicamente uma plataforma de código aberto da Reigen para você criar gráficos em movimento. E depois, ele analisa as finanças, gera a narração, etc, etc. E me deu um vídeo final. Agora, isso parece ser um erro inerente ao Hyperframes, que tende a apenas colocar tudo em minúsculas. Então eu escrevi agora que o texto está todo em letras minúsculas. Adicione letras maiúsculas quando apropriado. Por exemplo, a primeira letra dos nomes e também inteligência artificial. Então ele renderizou tudo novamente e aqui está o vídeo final. 3 gigantes tecnológicos chineses, 3 trimestres muito diferentes e uma aposta idêntica. Tencent é o compostor. Receita aumentou 11% para 205 Anúncios bilhões. aumentaram 22%. Jogos aumentaram 17%. Lucro aumentou 9%, mas o Capex aumentou FinTT 76%. Alibaba é o investidor. Receita da nuvem aumentou 38%. 11 trimestres consecutivos Lucro de crescimento operacional de IA caiu de 3 84%. dígitos. O custo E fluxo de caixa livre no vermelho. Baidu é o transformador. Anúncios legados caíram 22%, mas nuvem de IA aumentou 79%. E, pela primeira vez, as receitas não relacionadas à publicidade passaram inteiramente para a publicidade. Confronto direto. Alibaba publica a maior receita. Tencent, o crescimento mais rápido. Baidu, Todos o os menor, três mas o estão pivô mais investindo afiado. bilhões em O fio infraestrutura condutor. de IA, trocando os lucros de hoje pela computação de amanhã. Assista aos próximos catalisadores. Baidu relata 18 de agosto, Alibaba 20 de agosto. A conta da IA está vencendo e a corrida está apenas começando. No geral, Esta nada é mal. uma informação, Aqui estão as estatísticas não um de uso conselho desta de sessão. investimento. Tudo bem, a seguir, aqui está um teste para ver se ele é bom em gerar novas ideias. Não há resposta certa para isso. Mas aqui está o ponto. Dê-me 5 ideias simples de startups de tecnologia que ainda não existem e que tenham a maior chance de ganhar a RR de 10 milhões de dólares em um ano. Tudo bem, aqui está o que eu tenho. Então pensou por 1 minuto e 22 segundos, e aqui estão as ideias que ele forneceu. Então, uma automação de resolução de negações para prestadores de cuidados de saúde. Você só precisa de 60 a 100 clientes para obter um ARR de 10 milhões de dólares. Ou plataforma de conformidade com as leis trabalhistas de inteligência artificial do Estado dos Estados Unidos. Ou inteligência artificial de documentação de interconexão e aquisição de energia para desenvolvedores de data centers. Governança para aplicativos internos criados por funcionários e vibe coding. Camada de auditoria de conformidade de faturamento para escribas médicos de inteligência artificial. Isso é bastante subjetivo. Não existe uma resposta objetivamente correta para isso. Mas deixe-me saber nos comentários o que você acha da qualidade da resposta. Tudo bem, é hora do seu teste favorito, encontrar o sapo. Então vou fazer upload dessa imagem e depois escrever, tem algum animal nessa imagem? Se sim, identifique-o e circule-o. Agora, uma das principais desvantagens do GLM é que ele não tem recursos de visão, então não é muito bom para analisar imagens. Então ele tem que chamar diferentes ferramentas Python para analisar a imagem. E então é como cortar várias seções para ver mais de perto. E finalmente diz que há um gato nesta imagem, o que está completamente errado. E aqui é onde ele circulou. Agora, como identificou um gato, isso está completamente errado. É uma alucinação clássica. Infelizmente, o GLM 5.3 não conseguiu passar no teste do sapo, mas nenhum dos outros modelos Frontier também conseguiu passar. Ainda estou esperando que um modelo realmente aceite este teste. Tudo bem, a seguir vamos ver se é bom fazer pesquisas profundas. Então, para meu prompt, vou analisar a fisiopatologia da aterosclerose, comparar estratégias hipolipemiantes e anti-inflamatórias, etc, etc, incluir tabelas e visualizações relevantes. E aqui está o que eu consegui. Funcionou apenas por 11 minutos. E primeiro, me dá uma bela tabela sobre a fisiopatologia. Tudo é muito conciso e repleto de dados. E a seguir estão algumas estratégias de redução de lipídios e depois estratégias anti-inflamatórias, avaliação e conclusões. Também gerou alguns números. Então deixe-me abrir essa pasta. Aqui está a figura 1 e depois a figura 2.
Ele até tentou codificar algum diagrama, embora pareça muito básico e provavelmente impreciso. E aqui está a figura 3 comparando todos esses diferentes ensaios e depois a figura 4. Então, é bastante completo ao fazer pesquisas profundas. É melhor que o Opus 5, mas talvez não tão bom quanto o GPT 5.6 ou Química 3 em termos de pesquisa profunda. E aqui estão as estatísticas de uso desta seção. Tudo bem, a seguir vamos ver se ele consegue identificar diferentes tipos de tumores. Então, vou enviar esta imagem de 6 exames cerebrais, cada um com um tipo diferente de tumor cerebral. Vou fazer o upload aqui e depois pedir para identificar os tipos de tumores em cada uma das 6 imagens, se houver. Agora, novamente, o GLM 5.3 não possui recursos de visão integrados nativamente, então não espero que isso seja correto. É necessário extrair de forma autônoma algumas ferramentas de análise de visão. E curiosamente aqui, embora eu tenha perguntado em inglês, ele respondeu em chinês. Então pedi para traduzir suas respostas para o inglês e aqui estão os resultados. Então sugeriu que o canto superior esquerdo é um glioma ou glioblastoma, o que não é correto. Para o número 2, não há tumor, o que não é correto. O número 3 também não está correto. Número 4, previu glioma, o que na verdade está correto. E o número 5 previu tumor de baixo grau versus glioma de baixo grau, o que está errado. E o número 6 previu metástase, o que também está errado. Então acertou um de 6, o que é realmente o que há de mais moderno. Então, apenas o Química 3 também foi capaz de acertar um de 6, enquanto mesmo o Opus 5 ou Fable 5 não conseguiu acertar nenhum desses resultados. E aqui estão as estatísticas de uso para sua referência. Isso resume minha série de testes realmente complicados e diversos no GLM 5.3. Esperamos que isso lhe dê uma boa noção do que pode ou não fazer. Para coisas comuns como escrever e-mails, resumir coisas, fazer pesquisas, encontrar informações, analisar dados, quero dizer, todos os modelos de fronteira, incluindo o GLM, já podem lidar com isso muito bem. Então, esses testes são projetados para mostrar seu potencial máximo e suas limitações. Tudo bem, a seguir vamos examinar as especificações e benchmarks disso. A loucura do GLM 5.3 é que ele tem basicamente o mesmo modelo e arquitetura do GLM 5.2. Tudo o que eles fizeram foi treinar ainda mais. Tipo, eles não precisaram redesenhar isso do zero. Eles apenas alimentaram mais cenários de treinamento e tarefas mais diversas. E quero dizer, veja a melhoria insana em comparação com o GLM 5.2, que é a barra verde. Isso é muito louco. Então, em termos de Terminal Bench, grande melhoria. Em termos de Deep Switch, é tão bom quanto o Química 3 ou Fable 5. Para o último exame dos agentes, é praticamente uma fronteira. Para o PIB-Val, é o melhor modelo do mundo. Então, isso mede o desempenho de uma inteligência artificial em trabalhos de conhecimento realistas e economicamente viáveis em vários empregos. Para o último exame de humanidades, é como testar o conhecimento de um modelo de inteligência artificial em alguns assuntos científicos realmente obscuros. A pontuação é surpreendentemente boa, mais uma vez, praticamente igualando o desempenho do Fable e do GPT 5.6. E então para Automation Bench, é o melhor modelo do mundo em termos de codificação de agente. Está no mesmo nível dos melhores modelos que existem. Para este benchmark Frontier SUI, você pode ver que o GLM 5.3 está classificado em segundo lugar. Também é incrivelmente bom em termos de trabalho de conhecimento agente. Então, acho que a conclusão mais esclarecedora aqui é que isso mostra quanta capacidade ainda pode ser extraída de um modelo existente apenas por meio de um melhor treinamento. A ênfase também mudou de apenas resolver problemas simples de codificação para trabalhos reais de engenharia. Um insight particularmente importante é que o gargalo no pós-treinamento é a qualidade e a escalabilidade dos ambientes, e não o modelo em si. Então a ZAI realmente construiu sistemas que geram automaticamente esses ambientes, e em seguida, criam ou sintetizam verificadores, testam se as tarefas são realmente solucionáveis e também procuram atalhos de hacking de recompensa. Isso permite que eles transformem fluxos de trabalho confusos do mundo real em ambientes de treinamento com os quais o modelo pode aprender usando aprendizado por reforço. E sua estrutura de pós-treinamento, chamada Slime, que também é de código aberto, você pode conferir o GitHub aqui, que contém todas as instruções sobre como você pode executar isso sozinho. Essa infraestrutura Slime tornou o aprendizado por reforço de longo horizonte muito mais eficiente, aumentando o rendimento do treinamento de ponta a ponta em mais de 2,3 vezes. Em outras palavras, o grande insight do GPT 5.3 não é o modelo em si, mas apenas a melhoria da infraestrutura e metodologia de treinamento. Agora existem 3 níveis de desempenho que você pode definir para o GLM 5.3: baixo, alto e máximo. E como você pode ver, mesmo a versão baixa tem um desempenho muito melhor que a versão máxima do GLM 5.2. Então, esta é uma grande melhoria em relação ao modelo anterior e o desempenho já supera o Opus 4.8 e está bem próximo do Claude Fable 5. Agora o GLM 5.3 ainda não está disponível via API. Eles vão lançar isso em breve. É por isso que ainda não vimos o GLM 5.3 nesta tabela de classificação de análise artificial. Ou o Deep Switch oficial ou outras tabelas de classificação de terceiros. Eles exigem acesso API ao modelo. Isso também é extremamente bom em segurança cibernética.
Então você pode ver neste benchmark CyberDIN que é o melhor do mundo, superando até mesmo Mito 5 e GPT 5.6 Sol. Para ExploitBench e ExploitDIN, você pode ver que é um grande salto em relação ao JLM 5.2 anterior e é muito melhor que Kimi K3 para ambos os benchmarks. Na verdade, aqui está a loucura. Este GLM 5.3 descobriu mais de 2.400 vulnerabilidades ocultas em softwares existentes, incluindo 1.097 classificadas como de alto risco ou críticas. Essas são basicamente falhas de segurança que ninguém conhece, mas que estão em projetos amplamente utilizados, como o kernel Linux, Apple Safari ou WebKit, FreeBSD, etc. É uma loucura como algumas dessas falhas basicamente existiram, mas nunca foram descobertas por décadas. Por exemplo, a falha mais antiga foi introduzida em 1981, e a vulnerabilidade média tem cerca de 26,6 anos. E o que torna isso significativo é que ainda existem sérias falhas de segurança escondidas em softwares que são usados há décadas. Encontrar uma vulnerabilidade não é incomum, mas identificar mais de 2.000, incluindo mais de 1.000 graves, é um grande negócio. Isso demonstra o quão bom o GLM 5.3 é em segurança cibernética. Agora, é claro, com grande poder também vem uma grande responsabilidade. Então, a equipe GLM também lançou este espaço gratuito Hugging Face chamado OpenVUN. Isso basicamente permite que qualquer pessoa envie um repositório GitHub de código aberto para que você possa fazer com que o GLM verifique se há falhas de segurança. Você simplesmente cola um link do GitHub, o sistema o coloca na fila e o entrega ao mecanismo caçador de vulnerabilidades. Ele executa a varredura usando o GLM e basicamente procura falhas de segurança, mas os detalhes reais permanecem bloqueados. Eles são criptografados e só vão para os proprietários verificados do projeto quando estiverem prontos, e eles podem decidir o que fazer com isso ou se devem divulgá-lo. Pense nisso como uma verificação de segurança gratuita para projetos de código aberto que a maioria dos mantenedores individuais ou equipes pequenas não podem pagar de outra forma. Todo o fluxo é projetado para que o público nunca veja esses detalhes da vulnerabilidade, a menos que os próprios mantenedores decidam compartilhá-los. Por exemplo, ele já examinou o agente Hermes, LangChain, Llama CPP, como você pode ver, encontrou uma tonelada de vulnerabilidades, algumas delas críticas. Por exemplo, para Hermes, foram encontradas 21 vulnerabilidades. Isso é muito louco. Tudo bem. A seguir, vamos ver onde você pode usar isso. Então, por enquanto, você precisará assinar o plano de codificação GLM. O link está na descrição abaixo para usar o GLM 5.3. Depois de assinar, você pode usá-lo no ZOD ou outro equipamento de codificação. Você precisará assinar um plano de codificação porque ele ainda não está disponível via API, embora isso seja implementado em breve. Observe também que por enquanto ainda não está disponível no chat online. Você só pode usá-lo via ZOD ou outro equipamento de codificação. Mas a boa notícia é que, como os modelos GLM anteriores, eles estão planejando abrir o código-fonte. Então aqui diz que liberaremos os pesos 2 semanas após o lançamento, assim que a avaliação de segurança e o endurecimento forem concluídos. E como este é essencialmente o mesmo modelo do GLM 5.2, é só que eles o treinaram com mais intensidade. É do mesmo tamanho. Então, podemos ver que o GLM 5.2 tem 744 bilhões de parâmetros. E está é uma mistura de modelos especialistas, então 40 bilhões de parâmetros deles estão ativos quando você o usa. O modelo completo tem 1,5 terabytes de tamanho. Eles também lançaram uma versão FB8, que é muito menor, com 756 GB de tamanho. Existem também algumas versões GoFof ainda mais compactadas do Unslog. A menor versão do que tem apenas 217 GB de tamanho. Então você pode até caber em apenas um DJX Spark. Agora cheguei muito cedo para isso. Essas são todas as pontuações de benchmark que temos até agora. Assim que outras tabelas de classificação independentes, como Artificial Analysis, adicionarem o GLM 5.3, provavelmente irei atualizá-lo em um vídeo futuro. Isso resume minha análise do GLM 5.3. Esperamos que isso lhe dê uma boa noção do que pode ou não fazer. No geral, acho que sua inteligência e desempenho são muito semelhantes ao Kimi K3. Definitivamente em codificação e segurança cibernética, é muito melhor. Eu diria que o Kimi K3 é um pouco melhor em termos visuais e 3D e também em pesquisa profunda. Se você já teve a oportunidade de experimentar, deixe-me saber nos comentários o que você achou até agora. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.